Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. O texto diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É um texto muito conhecido, é um texto que todos os cristãos sabem, às vezes até de cor, e minha oração é que Deus fale com a gente por meio desse texto aqui nessa noite. Mudar não é fácil, mudar é muito difícil. Não sei se você já tentou mudar algum hábito na sua vida, você já tentou adquirir um hábito novo. Em geral, as pessoas dizem que é necessário você fazer esse novo hábito que você deseja por 21 dias. Se você fizer alguma coisa nova por 21 dias seguidos, dizem que você cria um hábito com isso. E aí eu fui ler esses dias sobre isso e parece que essa teoria evoluiu para a regra do 21-90, que diz que são necessários 21 dias consecutivos para você formar um novo hábito e 90 dias depois para você fazer com que esse hábito se torne uma parte natural da sua vida e entre na sua rotina de verdade. Eu já mudei alguns hábitos na minha vida. Eu me lembro quando eu tomava café sempre com açúcar ou suco com açúcar, alguma coisa que eu precisava colocar açúcar. E aí eu mudei para o adoçante. Eu lembro que na época foram 3 semanas tomando adoçante, eu sentia aquele gosto horroroso de Tilenol, aquela coisa ruim. Mas depois que eu fui me acostumando, ficou uma coisa tranquila. Hoje eu tomo café com adoçante numa boa, não entrei para a seita do café sem açúcar, para o café puro, é impossível isso. Um dia eu chego lá, não sei se eu chego não, porque o café, eu gosto de café doce mesmo. Mas aí depois se tornou algo natural. Me lembro como quando eu comecei a sair de casa para ir correr, no início eu também não gostava muito, mas eu lembro que eu passei por uma época da minha vida em que eu trabalhava demais, não que hoje seja diferente, eu continuo trabalhando muito, mas eu lembro numa época que eu trabalhava na barra e tal, voltava exausto, eu comecei a pensar, preciso fazer alguma coisa, algum exercício, eu falei, cara, vou sair de casa para começar a correr, e aí eu lembro que no início era difícil, eu não gostava de correr, mas aí eu fazia aquilo consistentemente. Com o tempo isso foi se transformando em algo bom, e podem acreditar, depois de um tempo a corrida fica uma coisa prazerosa, tá? Não sei se você já passou desse limite em algum momento, graças a Deus hoje eu amo correr. Hoje, atualmente, um hábito que eu gostaria de ter era de comer melhor. Eu pareço uma criança comendo. Eu gosto de comer hambúrguer, eu gosto de comer pizza, se deixar eu como porcaria todos os dias, o dia inteiro. Eu queria muito ter esse hábito na minha vida, de comer bem, de comer de forma saudável, mas esse é um hábito que é muito difícil. Eu sei que se eu der uma forçada, se eu mantiver isso de uma forma rotineira, um dia eu me adapto. Mas mudar realmente não é fácil, mudar é difícil. E se tem uma mudança que é impossível para qualquer ser humano, é a mudança do coração. Em geral, qualquer hábito, ainda que pareça difícil demais, ele pode ser mudado ou ele pode ser adquirido por muito esforço. Se você for uma pessoa dedicada, se você fizer alguma coisa com consistência, com muita força de vontade, é bem provável que você consiga mudar um hábito, ainda que ele pareça muito difícil hoje. Mas o coração não se muda assim. Coração não se muda por dedicação, por consistência, por esforço próprio. E o que eu quero dizer com coração aqui nessa noite? Eu estou falando dos valores mais profundos, dos sentimentos mais intensos, das vontades naturais mais impressionantes que a gente pode ter lá dentro. A Bíblia vai ensinar para cada um de nós que o nosso coração nasce com um certo tipo de problema, que é o pecado. E a maioria de nós aqui já sabe disso. O coração humano, e óbvio que eu não estou falando do órgão humano que bombeia sangue para todo o nosso corpo, eu estou falando da representação de quem a gente é. O coração humano não é bom, não é bom. Todos nós falhamos. Todo mundo tem dentro de si desvios morais que causam vergonha e que a gente sabe que necessitam de mudança. E frequentemente a gente erra de forma natural. Vê se não é assim. Quando você está dirigindo o seu carro, alguém te dá uma fechada no trânsito. Você é uma pessoa que reflete calmamente e pensa assim, poxa, ele deve ter tido um dia muito difícil, por isso que ele fez isso comigo.
Ou você fica irado com aquela pessoa, e você quer revidar, e você dá outra fechada, para você mostrar que você odiou aquilo. Quando um familiar seu te responde com grosseria, você é aquela pessoa calma que pensa assim, poxa, que pena que as pessoas não são pacientes, né? Ou você fica revoltado com aquele familiar, e aí você tenta revidar a altura. Quando alguém pega uma coisa emprestada sua, sem falar, geralmente é uma coisa que irmão faz muito com o outro, né? Irmão ou irmã, pega uma coisa, sabe, quando você sabe que o seu irmão pegou uma coisa sem falar com você, você é aquela pessoa que pensa assim, tranquilo, poxa, eu fico tão feliz em emprestar as minhas coisas. Ou você fica com ódio e pensa assim, cara, por que eu não guardei num lugar que ele não achasse? Ou que a minha irmã não soubesse onde está? E aqui eu posso fazer uma lista infinita de coisas, que se a gente for honesto, a gente sabe que naturalmente a gente age sempre com esse impulso ruim. Na maior parte das vezes, é natural a gente agir com egoísmo, com ira, com rancor, com falsidade, com inveja, com impaciência, do que com altruísmo, com mansidão, com perdão, com renúncia, com paciência. É natural a gente ser mau. É natural a gente agir de forma maldosa. E para mudar essa condição que todos nós temos no coração, não basta a gente ficar 21 dias se esforçando para a gente ser melhor. Nesse caso, essa regra do 21-90 nunca vai funcionar. Não adianta você falar assim, por 21 dias eu vou ser uma pessoa boa. Em algum momento você vai falhar. Eu posso fazer um teste com qualquer um aqui essa noite. Se você ficar sem pecar por 21 dias, eu te dou, de verdade isso, 100 milhões de reais. Não que eu tenha 100 milhões de reais, não. Mas é porque eu tenho certeza que ninguém vai cumprir isso. Todo mundo vai falhar em algum momento. Deixar de pecar não é uma questão de dedicação, de consistência, de força de vontade. Eu vou mudar esse hábito, eu vou conseguir ser uma pessoa que não peca. É impossível. Eu olho para a minha vida, eu poderia listar aqui várias coisas que eu falhei só nessa semana que passou. Eu perdi a paciência com minha filha várias vezes, de um jeito pecaminoso mesmo. Eu fui egoísta com a minha esposa. Eu fui insensível com pessoas daqui da igreja. Eu fui preguiçoso. Eu fiquei sem vontade de me aproximar de Deus. Eu estou falando só de uma semana na minha vida. Isso acontece porque o nosso coração é naturalmente mau. Isso é tão forte que a Bíblia vai ensinar para a gente que a nossa condição, antes de conhecer o Senhor, antes de conhecer Jesus, é de morte espiritual diante de Deus. E se a gente é morto para Deus, não há nada que a gente possa fazer para mudar esse estado. O que um morto pode fazer? Você já foi num velório, viu uma pessoa morta? Morto não pode fazer nada, morto não respira, morto não enxerga, morto não sente, morto não toca. E é por isso que a mesma Bíblia vai nos apresentar um Deus que é rico em misericórdia para nos salvar e de graça. É exatamente o texto que a gente leu aqui nessa noite. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diferente do mundo em que a gente vive, um mundo que premia a performance, que gosta de reconhecer e gosta de idolatrar aquelas pessoas que conquistam as coisas, aquelas pessoas que merecem as coisas, que vencem na vida, a coisa mais valiosa que qualquer um de nós poderia receber, nós recebemos de graça. Nós recebemos a salvação de graça. Galera querida, a salvação é um presente, é um dom, não uma recompensa por uma vida dedicada, por uma vida boa. Salvação é uma dádiva, não é um prêmio. É a salvação que nos capacita a mudar realmente o coração. E ela faz algo na nossa vida que a gente chama de novo nascimento. Essa é a única forma de nós fazermos coisas efetivamente boas e pelo motivo correto, que é para a glória de Deus. E é aqui que a gente precisa destacar de uma forma única o poder do nome de Jesus, que é sobre o que toda essa conferência trata nesses dias, o poder do nome de Jesus. A única forma de nós obtermos salvação é através de Cristo.
E esse presente que a gente recebe, esse presente da salvação, só é possível pela obra que Jesus realizou na cruz. Ele se deu no nosso lugar, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu uma morte que seria nossa, para que nós possamos receber reconciliação com Deus, perdão de pecados, vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Salvação não pode ser por obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo naquela cruz. A gente não pode acrescentar mais nada a essa obra completa, perfeita, suficiente de Jesus Cristo. Não existe hoje mais necessidade de sacrifícios ou de rituais. Nós fomos reconciliados com Deus, pela graça nós somos salvos. Deus então, a partir desse momento, se torna acessível àqueles que creem nessa verdade. E a condição para a gente receber isso é a fé. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus, são presentes de Deus. A salvação é pela graça, mas é também mediante a fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. É importante ressaltar aqui que Paulo não está falando aqui de qualquer fé, qualquer tipo de fé. A questão não é só você ter fé, como as pessoas aí de fora pensam: poxa, o importante é ter fé. Fé no quê? O que mais importa é o objeto da nossa fé. O apóstolo Paulo aqui na palavra de Deus, ele não está falando de uma fé qualquer, da fé na fé, de uma fé num ídolo, de uma fé em ancestrais, de uma fé na confissão positiva. Pensa positivo, pensa nisso de verdade, tenha fé que você vai conseguir alguma coisa. Não, ele está falando da fé em Cristo, que é o nosso Salvador. Uma vez que nós recebamos o dom da salvação, o presente da salvação, por meio da fé em Jesus, aí sim, nós somos capazes de mudar verdadeiramente. Um coração só consegue mudar de verdade, uma vez que ele é alcançado pela graça de Deus e ele começa a ter fé em Jesus. Essa é a única forma de mudar coração. Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer ser uma pessoa que tem valores, que tem princípios e segue esses valores e princípios até o final da sua vida? Você quer ser uma pessoa que não tem desvios morais frequentemente? Você deseja parar de mentir, parar de sentir inveja, parar de maltratar, de ser egoísta, de ser avarento, de ser mau? A resposta bíblica para isso é: creia em Jesus. Só o poder do nome de Cristo é capaz de fazer isso. E como toda boa mudança, uma vez que isso aconteça, nós vamos mudar a nós mesmos e a nossa volta. Sabe quando a mudança de alguém que você conhece é tão forte, é tão profunda, que não apenas essa pessoa muda, mas tudo à volta dela muda também? Lá no Go Camp a gente teve um momento lá de papo com os homens e papo das mulheres, que é o Go Woman. Eu ia falar papo mulher, mas não é papo mulher. Teve o Go Woman e teve o papo homem. No papo homem, alguns caras lá deram testemunho da sua vida. Cara, é muito legal ouvir os testemunhos de vários jovens ali que realmente mudaram pelo poder de Jesus. E em geral, os testemunhos sempre são assim: um lá falou que abandonou as drogas e depois disso ele trouxe vários amigos que conheceram a Jesus por presenciarem a mudança na vida dele. A pessoa muda e ela muda vários à volta dele. Um outro abandonou o vício em pornografia e ele ficou tão encantado por Jesus que ele começou a evangelizar toda a galera que estuda junto com ele. Ele mudou e a volta dele também mudou. Um outro falou que abandonou o problema com a mentira e a mudança foi tão real que a sua família também se aproximou de Jesus e se converteu. Quando a mudança que acontece no coração é verdadeira, ela não muda apenas o próprio coração, mas tem o potencial para mudar também todos à volta. A salvação que Jesus nos traz tem esses dois aspectos. Ela nos muda e nos leva a causar mudança. A salvação que Cristo nos traz, ela muda o coração, mas ela também começa a usar a nossa vida para gerar mudança à nossa volta. E é isso que eu quero destacar aqui essa noite, e o texto deixa muito claro para a gente. Essa mudança real que a salvação gera no coração é algo que acontece em nós e através de nós. E é por isso que a gente pode dizer que o poder do nome de Cristo atua em nós e através de nós. E primeiro eu quero falar então sobre esse poder que atua em nós.
em nós. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega para feitura é poiema. Você já ouviu essa palavra? Tem uma banda famosa aí que tem, o vocalista tem uma igreja que tem esse nome, poiema. É literalmente poema ou obra-prima. É isso que o texto está dizendo para a gente. Nós somos feitura dele, obra-prima dele, um poema de Deus. A gente é uma obra-prima do Todo-Poderoso, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E só por esse verso a gente já pode ver o quanto Deus nos ama. Ele nos fez assim. Mas Paulo está falando isso logo depois de deixar claro que nós somos salvos pela graça e não por obras. Você está me acompanhando aqui? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, não há nada que a gente possa fazer para receber a salvação, não é por nenhuma obra que a gente possa fazer, por mais incrível que seja, qualquer obra que a gente possa apresentar para Ele. E na verdade, toda a obra é dele, porque nós também somos obra dele. A salvação é obra dele, em nós que também somos obra dele. Como que uma obra pode fazer uma obra para Deus? Não tem como. Todos nós somos obra. Salvação é dada por Deus, porque nós também somos obra dele. A salvação que nós recebemos é a nova criação de Deus. A gente não cria a nós mesmos, a gente não produz vida em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, por nós e em nós. Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos. Deus está trabalhando na sua vida. A salvação de Deus no nosso coração é algo que Ele começou e Ele continua, e Ele vai fazer isso até o último dia. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa história. O propósito eterno de Deus não é apenas levar a gente para a eternidade, mas é nos transformar à imagem do seu Filho. Essa é a coisa mais importante que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso, eu posso dizer que Deus tem interesse em nos mudar. Ele deseja nos mudar. Ele quer que a gente melhore. E, na verdade, Ele é o único capaz de nos mudar. Ele tem poder para isso. Em Jesus, todos nós podemos ser mudados, podemos ser transformados, podemos ser restaurados. Nós recebemos uma nova vida, capaz de viver para Ele mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Você pode viver de uma forma diferente. Você pode viver de uma forma diferente. Você pode viver uma nova vida. Você prestou atenção no que eu acabei de falar? Você pode viver uma vida diferente. Você pode viver uma vida maravilhosa, uma vida que Deus preparou para você. Isso não enche o seu coração de esperança e de alegria? Sabe o que você precisa fazer para viver essa vida? Crer em Jesus e receber esse novo coração que só Ele pode dar para cada um de nós. Quantos na história foram impactados pelo poder de Jesus e tiveram vidas mudadas para a glória de Deus? A gente olha exemplos como o de Abraão, com 100 anos de idade, ele teve um filho. Muita gente poderia olhar para um velhinho com 100 anos de idade. Como que um velhinho assim sonha em ser pai? Mas ele creu, ele se tornou um gigante na fé. E aí a palavra vai dizer que ele é o pai de todos os que creem. Moisés, ele abandonou todas as riquezas do Egito, ele cresceu no palácio do faraó, como se fosse um filho do próprio faraó, mas ele abandonou tudo isso para esperar por uma recompensa espiritual e eterna. Ele foi capaz de abdicar de tesouros que são desse mundo para ser como se fosse um visionário do céu, um amigo de Deus. Olha para Pedro, aquele pescador. Ele era só um pescador bruto, mas ele se tornou uma joia preciosa, lapidada, rica, para o reino de Jesus Cristo. Sabe o que todos esses tiveram em comum? Eles conheceram o Senhor, eles conheceram o único Deus verdadeiro. E quando a gente conhece o Senhor, é impossível a gente permanecer do mesmo jeito. A gente passa a ser criados em Jesus, como o texto acabou de falar para a gente aqui. E mais, se você olhar para a vida deles, você vai perceber que foi o Senhor que foi ao encontro de cada um. É Deus que vai até Abraão, é Deus que vai até Moisés, é Deus que vai até Pedro, é Deus que vai até você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com a sua vida.
Deus nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho, e Ele está esculpindo em cada um de nós o caráter do seu Filho, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. Deus está trabalhando em nós. Galera querida, a conversão não é o fim da obra, é só o início dela. A salvação é só o início da caminhada, é o início de uma obra maravilhosa que Deus começou em cada um de nós. O que Deus começou na conversão e continua na santificação, só vai ser consumado na glorificação, quando Jesus vier para pôr um fim nessa história e dar para a gente um novo corpo. O mesmo poder que tirou você da sepultura, que tirou você da morte e deu a você vida espiritual, pode agora santificar a sua vida, para que você possa ser um belo poema, uma bela obra-prima para Deus. Esse poder já começou a fazer de você feitura dele. O mesmo poder que tirou você da morte, deu para você vida espiritual, pode hoje santificar a sua vida, para que você seja um belo poema, para que você seja uma obra-prima para Deus. Esse poder já começou a fazer de você feitura dele, obra-prima dele, poema de Deus. Deus trabalha em nós, para então começar a trabalhar por nosso intermédio agora, nesse mundo caído. Deus trabalha em nós, antes de trabalhar por nosso intermédio. Então a gente vê o agir de Deus através de nós. Esse poder, depois de atuar em nós, depois de mudar o nosso coração, ele começa a atuar através de nós. Deus vai começar a usar a nossa vida para a sua glória. E é isso que eu quero destacar agora. Segundo ponto, poder de Deus através de nós. O apóstolo Paulo escreve: nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É texto de Deus para cada um de nós. Nós não fomos salvos pelas nossas boas obras, mas nós fomos sim salvos para boas obras. É só pela fé que a gente é assim justificado. Mas a fé que justifica o nosso coração nunca é uma fé infrutífera, nunca é uma fé vazia, sempre é uma fé que dá frutos. A nossa vida é transformada por Deus para dar frutos. Pode botar? Vamos botar aqui. Voltou? Foi? Beleza. Se parar de novo, eu vou diretão sem. Beleza? A gente não é salvo pelas boas obras, mas para boas obras. Eu não estou querendo dizer que a gente é salvo pela fé mais as obras. A gente é salvo pela fé e a gente então tem que fazer boas obras para continuar tendo essa salvação. Não é isso o que a palavra ensina para a gente. Nós somos salvos pela fé, mas a fé que nos salva sempre vai ter consequências na vida do salvo. Uma vez uma pessoa contou o testemunho dela dizendo que depois que ela se converteu de verdade, ela começou a se sentir mal quando falava palavrão. E aí, por se sentir mal, uma vez que o coração dela foi mudado e transformado, ela simplesmente começou a parar de falar. A fé foi uma fé que a salvou. E por conta disso ela começou a ter atitudes diferentes de quem é salvo. Eu já ouvi testemunho de gente que se converteu e nunca mais voltou a usar drogas ou a beber. Quando a gente muda de verdade, a gente começa a dar frutos de quem se converteu. É por isso que Jesus ensina lá em Mateus 7,18 que a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. É óbvio que uma árvore boa vai produzir fruto bom, uma árvore ruim vai produzir fruto ruim. A salvação é sim uma obra única de Deus, é o que a teologia chama de obra monergística, só depende de Deus, Deus é quem atua em nós, e aí nós somos salvos, mas as obras são o resultado disso. Uma salvação verdadeira vai consequentemente, naturalmente levar a boas obras. As nossas obras não vão levar a gente para o céu, mas nós vamos levar sim as nossas boas obras para o céu. Você sabia disso?
Nós precisamos saber que a salvação que a gente recebe de Deus por graça precisa gerar consequências na nossa vida. Ela necessariamente tem desdobramentos. A gente não recebe a salvação para ser uma bênção restrita a nós. Nós recebemos também para um propósito além da nossa salvação. Fazendo uma analogia, a salvação tem mais a ver com um canal do que com o poço. Poço é lugar de água parada, canal é lugar de água corrente. Nós somos salvos para sermos canais, para que a bênção que Deus nos deu corra através de nós e alcance também outras pessoas. Uma vez que nós somos salvos, nós somos chamados a expandir o reino de Deus como canais de Deus, pregando o evangelho, dando sempre um bom testemunho, buscando santificação, dando frutos que glorificam a Deus. Por isso, galera, preste atenção a uma coisa que eu vou falar. As obras importam, sim. As boas obras importam. Elas não importam para a salvação, mas elas importam para a glória de Deus. As boas obras não importam para a salvação, mas elas importam sim para a glória de Deus. No meio cristão, às vezes, existe essa tensão entre fé e obras. Há quem prefira a carta de Tiago, que dá ênfase às obras. Há quem prefira as cartas paulinas, que dão ênfase à graça salvadora. Mas Tiago nunca contradisse Paulo, pelo menos biblicamente falando, né? Eles se conheceram, então, de repente, eles devem ter se contradito em algum momento na amizade deles, sei lá, quando eles viveram. Mas, biblicamente, eles não se contradizem de jeito nenhum. As cartas de Tiago e de Paulo se complementam. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé. Tiago vai dizer que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo, ele olha a causa da salvação e ele fala então da fé. Tiago, ele olha para a consequência da salvação e vai falar sobre as obras. Com relação à salvação, qual é a causa? A fé em Cristo Jesus, a graça de Jesus. Mas qual é a consequência agora? Cara, eu vou ter que ter boas obras. Eu vou demonstrar que eu fui salvo de verdade. A questão que Paulo levanta nas cartas paulinas é como a salvação é recebida. A resposta é só pela fé. A questão de Tiago é outra, como a fé verdadeira é reconhecida. E a resposta a essa pergunta é pelas obras. Porque uma árvore boa sempre vai dar fruto bom. É impossível a gente ser salvo de verdade e dar fruto ruim, fruto que não glorifique a Deus. Tiago e Paulo não se contradizem em momento nenhum, eles se complementam. Nós somos justificados diante de Deus pela fé, mas nós somos analisados pelas pessoas lá de fora, pelas nossas obras. Deus é o único capaz de ver a nossa fé, mas as pessoas lá de fora só podem ver as nossas obras. Como eu falei, a gente não recebe salvação para essa bênção ficar restrita a nós. Nós recebemos salvação também para um outro propósito. Para um propósito que está além da própria salvação. Apenas uma nova criação, apenas um novo nascimento pode causar isso, pela graça e poder de Deus. É por isso que Paulo vai escrever que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente recebeu uma nova natureza em Cristo, para agora nós vivermos para a glória de Deus, para boas obras. São boas obras. As obras são boas. O que é possível só em Jesus Cristo, uma vez que no estado de morte espiritual a gente não é capaz de fazer nada bom. Antes de conhecer a Jesus, antes de se converter, as nossas obras eram inspiradas pelo diabo, eram inspiradas pelo mundo, pela carne. Uma outra coisa também a respeito das boas obras é que elas são previamente preparadas por Deus. Enquanto uma pessoa que não conhece Jesus, enquanto um descrente anda achando que o universo conspira a seu favor, que tudo existe de forma aleatória, o crente em Jesus, aquele que se converteu de fato, aquele que nasceu de novo, ele anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus preparou boas obras para nós de antemão,
antes da gente existir, para que a gente andasse nelas, para que a gente praticasse, para que a gente vivesse para a glória dele de fato. Ele tem um plano para cada um de nós. Todos os que creem em Cristo e sua obra na cruz recebem o melhor presente que pode existir, que é a salvação. E isso necessariamente causa uma mudança em nós e através de nós. Diante disso, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, seja grato pela salvação. Seja grato pela salvação. Existem temas cristãos que a gente ouve por tanto tempo na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente tende, infelizmente, a banalizar. Existem temas que a gente ouve repetidamente, que parece que com o tempo eles perdem um pouco a força para a gente. Tipo, sabe quando você ouve uma mesma história várias vezes de um amigo seu, de um parente seu, ou você ouve uma música várias e várias vezes, e aí você ouve tanto essa história ou essa música que isso com o tempo parece que perde o interesse para você? Eu sou assim, quando eu ouço uma música nova, eu gosto dessa música, eu fico ouvindo repetidamente. Letícia sabe disso, ela pode falar isso, eu ouço até enjoar, eu ouço muito, 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 aquela mesma música, mas também depois que enjoo, eu nunca mais ouço aquela música na minha vida. Infelizmente, alguns temas cristãos são tratados assim por nós, quando a gente não vigia. A gente não pode tratar a salvação dessa forma, como se fosse algo banal, algo corriqueiro. A gente é salvo pela graça, mediante a fé, isso vem de Deus. Ele te ama, pô, que bom, vamos comer ali um hambúrguer, vamos ali curtir a lojinha da conferência. A gente tem que ser muito, muito, mas muito grato pela salvação que Deus nos dá. Ela custou um altíssimo preço para Jesus. Ela foi de graça para mim e para você. Para Jesus, ela custou um preço altíssimo. A salvação deveria ser o motivo da nossa maior e única alegria e gratidão. Um dia a gente vai ter a dimensão disso, de fato, quando a gente olhar o nosso Salvador face a face, quando a gente enxergar com os nossos próprios olhos as marcas nas mãos dele, quando a gente olhar nos olhos dele, quando a gente contemplar a sua glória, quando a gente viver eternamente. Essas coisas não são coisas pequenas, muito menos banais. Nós devemos ser gratos pela salvação, muito, muito gratos. E além de ser grato, a gente precisa viver como quem foi salvo. Segunda aplicação, viva como quem foi salvo. Deixe tudo para trás que te impede de aproximar de Jesus. Você hoje é uma nova criatura. Você é feitura de Deus, é obra-prima de Deus. E isso leva necessariamente a um novo estilo de vida. Então, dê um bom testemunho por onde você for. Se você falava mal de outras pessoas, pare de falar. Viva como quem foi salvo. Se você se irava rapidamente com outras pessoas, pare de se irar. Se você reclamava de tudo, pare de reclamar. Se você tem vivido em pecado, pare de pecar. Viva como quem foi salvo. Deus tem poder para nos mudar completamente, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte. Ele nos mudou para que nós vivêssemos para a sua glória, como pessoas que foram salvas de verdade, que foram alcançadas pela graça. E em terceiro e último lugar, faça boas obras para a glória de Deus. Faça boas obras, faça sim boas obras. A gente precisa falar sobre isso dentro da igreja. Faça boas obras, não porque você acha que isso vai te trazer salvação, não, de forma alguma, pelo contrário, porque você entende que você já foi salvo. Os cristãos são chamados a fazer boas obras, sim. A gente é chamado a fazer boas obras, não para obter o favor de Deus, mas porque Ele já abençoou tanto a gente. Ele tem abençoado tanto a nossa vida. E por que é assim? Por que a gente deve fazer boas obras? Porque o texto que a gente acabou de ler ensina para a gente que Deus preparou essas boas obras bem antes para que a gente praticasse. É o próprio Deus que prepara essas boas obras. E quando a gente faz isso, quando a gente realiza boas obras, a gente mostra ao mundo que o nosso Deus é vivo, que Ele é real, que Ele é cheio de amor e pode mudar qualquer pessoa. Você é salvo.
Estou fazendo uma pergunta para você. Você é salvo? Então demonstre isso com a sua vida, com gestos, com atitudes, com pensamentos, com palavras, boas obras. Ajude as pessoas, sirva os outros, considere a sua vida a menor, sorria mais, seja simpático, seja educado, seja mais paciente e por aí vai. Todo mundo sabe o que é boa obra. Faça boas obras, faça isso para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, entendendo que a gente está fazendo para a glória de Deus, Ele se alegra e Ele recebe mesmo essa glória. É assim que é para ser. O que você pode fazer que demonstra que você é salvo? Talvez exista algo na sua vida. Faça isso de todo o coração para o Senhor. É do interesse dele que a gente faça assim. O texto sagrado deixa isso muito claro para a gente. Eu quero concluir, mais uma vez, relembrando o que eu comecei falando aqui essa noite. Mudar definitivamente não é fácil. Nós só somos capazes de mudar realmente se um poder muito maior do que nós fizer isso na nossa vida. Jesus veio ao mundo, Ele se entregou numa cruz, Ele morreu e ressuscitou para que todos nós pudéssemos ser salvos. Ele tem todo o poder para transformar completamente qualquer vida, qualquer coração, qualquer família, qualquer circunstância, qualquer coisa. Se Ele fizer essa obra em nós, Ele vai fazer isso para a sua glória, e isso vai ser usado para que nós sejamos agentes agora da sua redenção ao mundo também. Ele deseja fazer isso através da nossa vida, que nós sejamos mudados pelo poder do nome de Jesus, para que também possamos mudar o mundo, mudar a história de quem está perto de nós. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que transforma a nossa vida, que chama a gente a viver de um jeito diferente. Obrigado porque o Senhor nos ajuda nessa caminhada. A gente sabe que não depende da nossa força, da nossa bondade. Nós não temos a menor capacidade, Senhor, de fazer as coisas por nós mesmos. Muito obrigado porque a gente pode contar com você, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Continua transformando a gente. Obrigado por essa primeira noite de conferência. Continua falando com a gente, Senhor, amanhã, ao longo de todo o dia, no domingo, Senhor. Usa as nossas vidas para a Tua glória, Deus. Faz presente nesse lugar. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.